Vou ter que colar meu computador assim, vocês vão ver minha cara bem de pertinho. Melhora? Para mim, sim. Para mim tá ótimo o áudio. Ótimo. O Jaider tá por aí? O Jaider está. Sobre o PPT, né? Até a Cláudia já está perguntando aqui. Talvez fique também já essa pergunta para a Paula e para o Jaider sobre a disponibilização ou não de alguns materiais. Bom, deixa o Jaider organizando o áudio dele para a gente pensar nessa dinâmica. A gente conversou durante a tarde. Bom, boa noite para todas e todos, né? Paula, desculpa te interromper, só uma última questão, vou me mutar aqui. Quem tiver com áudio baixo, eu aconselho a colocar fone, que às vezes o nosso computador realmente não tem uma caixinha muito alta, mas aí pode seguir, Paula, obrigada. Não, Bom, boa noite. Como estava dizendo, eu preparei esse PowerPoint, a gente pode disponibilizar para vocês, mas depois que eu e o Jaider a gente fizer a abertura da sessão de hoje, eu vou colar no chat todas as referências que a gente vai mencionar durante a aula, né? Desde de artistas indígenas até os textos que inspiram e fundamentam a reflexão de hoje. Então, depois a Bárbara pode passar, sim, esse PowerPoint para vocês, mas as referências a gente vai compartilhar sempre ao longo da aula aqui no chat para vocês poderem ir sistematizando, né? Tipo, essas inspirações ao longo do curso. Não sei se o Jaider já abriu aqui o microfone dele, mas a dinâmica que a gente tinha pensado para a aula de hoje é a gente fazer uma apresentação, primeiro o Jaider e depois eu, sobre as questões, né, que a gente preparou para essa primeira aula, e aí depois a gente abrir para as perguntas no final. Então, se as pessoas quiserem ir mandando também comentários, perguntas ao longo das apresentações, a gente pode retomar no final da aula. Se assim funcionar, eu acho que pode ser bacana. Pode ser? Eu queria trazer um texto nesse primeiro momento. Será que dá para partilhar a tela ou não precisa? Acho que é legal, Jaider. Se você conseguir compartilhar, é legal que a gente vai acompanhando. Aí eu acho que a gente precisa descompartilhar essa aqui. Tá, eu vou fazer isso. Pronto. Foi? Foi. Vou fazer um teste. Partilhou? Sim. Certo. Então, eu elaborei aqui 3 laudas de um texto para orientar a minha fala, para não ficar muito perdido, e na hora H a gente pode partilhar ele. Posso tirar agora. Quantos minutos a gente vai dar mais? Precisa? Está todo mundo aí já? Podemos começar já. Fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Um olá, uma saudação a todos e a todas. Temos aqui um universo bem plural de pessoas maravilhosas que nós... Algum barulho? Alguém está fazendo muito barulho por aí? Pronto, gente, eu mutei uns microfones que estavam abertos, tá? Peço de novo para mutar. Eu falei uma saudação geral, boa tarde, bom dia, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui partilhando esse primeiro encontro, né? Eu não vou chamar isso de uma aula, mas vou chamar de um encontro
e dizer que no nosso grupo tem gente de várias partes do Brasil e do mundo. Por exemplo, a Regina Trindade está na madrugada lá de Grenoble, na França, aí atenta a nos acompanhar, né? Então, gratidão aí a todos que fizeram esse esforço de estar com a gente nessa realização. Agradecer mais uma vez ao MAN por acolher aí essa iniciativa, de uma certa forma está sendo pioneira nisso, que a gente espera que se amplie, né? A Bárbara vai apresentar ainda ou não precisa? A gente mesmo se apresenta. Eu não preciso mais, fiquem à vontade. Então, pronto, né? Eu sou o Jaider Isbel, estou aqui junto com a Paula Berbert, na expectativa de partilhar um pouco as nossas impressões que nós temos sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo aí ao longo do tempo, né? Que no fundo a gente quer, de uma certa forma, socializar essas nossas impressões e colocar isso à disposição de outros pensamentos, esses pensamentos que estão aí também a 1000 por hora sobre esses assuntos, e que esse curso é uma forma de reunir, não exatamente para ensinar ninguém, mas é mais uma forma de colaboração entre nós mesmos, né? Então, eu queria aproveitar esse momento aqui que está todo mundo atento e fazer um convite que eu acredito que seja uma necessidade maior, que seja, talvez, a gente fazer uma dinâmica de produção textual, e a gente, no final do curso, ou durante o curso, a gente costurando essa possibilidade de gerar uma publicação. Isso é uma provocação para o MAN, diretamente para a Bárbara, para a gente pensar nisso, né? Eu acredito que tenha pessoas que, de uma certa forma, estão representando instituições aqui, né, nesse grupo, né? Eu queria muito, enquanto povo indígena, enquanto uma pessoa que se aventura nessa responsabilização de tratar desse assunto no ambiente público ou no ambiente institucional, da gente pensar com carinho nessa possibilidade, né, da gente produzir textos reflexivos, filosóficos, enfim, textos mesmo narrativos, e a gente gerar uma publicação online ou impressa, que seja, uma forma também de a gente socializar isso com as pessoas que não tiveram a condição financeira ou de tempo mesmo, de estrutura de internet para acompanhar. Então, acho que é uma forma da gente sair dessa exclusividade, né, que ainda é muito presente onde esses assuntos são tratados. Então, eu quero ter esse compromisso com os povos de tornar isso mais acessível, né, essas discussões que envolvem aí esses assuntos gerais que acaba tendo a vida de todo mundo de uma certa forma exposta, né? Então, eu quero, nesse primeiro momento, abrir esse debate com esse texto que eu produzi agora, no final do dia, né? Uma forma também de organizar esses pensamentos que são sempre muito fluidos, né? E você vai narrando e acaba que entra por um assunto e esquece outro, né? Então, tentei aqui elencar algumas situações que pode auxiliar a gente nessa quebra desse gelo inicial, né? Então, vamos lá. A gente pensou no primeiro momento de abrir para que as pessoas se apresentassem, mas eu vi que tem 60 pessoas, se cada um falar 1 minuto que seja, já foi a nossa hora, né? Então, durante a dinâmica, a gente vai se apresentando aí e falando um pouco também da especialidade ou da área de cada um, né? Então, eu reproduzi aqui o título do texto, Caminhos para a Arte Indígena Contemporânea. Então, talvez uma das primeiras questões que devemos buscar entender é que estamos caçando meios de adentrar em um campo cultivado anteriormente por outros, né? Então, essa primeira frase aí, que a gente está tentando buscar entender, que nós estamos caçando meio de adentrar em um campo cultivado por outros, né? O que isso quer dizer? Quem seriam esses outros, né? O que será que eu estou tentando agenciar?
Acredito que eu esteja querendo me aproximar das pesquisas anteriores, essas que vinham e ainda vêm sendo desenvolvidas sem considerar a nossa existência, digo, a existência dos sujeitos indígenas e artistas, né? Eu vi um comentário na postagem do MAN sobre o curso, alguém comentou lá que estaríamos fazendo um curso sobre arte indígena sem a presença indígena, né? Então, eu fiquei olhando aquele comentário e fiquei pensando sobre isso. E, de uma certa forma, a minha presença aqui, ela, bem ou mal, ela serve para compor esse elemento que ele achou que não estava presente, né? Como eu disse, é de uma responsabilidade muito grande correr esse risco público aqui de ficar tratando dessas questões nesse universo, mas é necessário, né? Alguém tem que fazer esse papel. Então, nós estamos buscando traçar os rumos para uma agentividade, né? Essa palavra é uma palavra relativamente nova no campo das pesquisas, né? Eu tenho o privilégio de ter o pesquisador deste termo aqui, né, no meu convívio, que é o professor Parmênio, tem me ensinado muito também a entender o que a gente faz como uma agentividade, ou um esforço maior, né? Um esforço coletivo, transgeracional, que nos permita compreender politicamente a nossa posição e, ao mesmo tempo, convidar os cultivadores anteriores a provarem um pouco de nossa mistura. Então, quando eu digo que são esses cultivadores anteriores, são basicamente aí os pesquisadores que vieram antes de nós, que fizeram os primeiros ensaios, né, sobre a arte, ainda sobre a arte contemporânea indígena, e hoje a gente vem, de uma certa forma, buscando nos aproximar dessas pessoas, desses escritos, dessas produções, e, de uma certa forma, também procurar fazer leituras mais atualizadas desses escritos e transformar isso, talvez, em alguma coisa que esteja mais alinhada com a nossa expectativa, né? Porque é uma expectativa plural. Eu sou apenas um indígena, sou do povo Macuxi, venho de uma realidade e somos ainda vivos, mais de 300 povos, né? Então, isso amplia, potencializa a complexidade, o maravilhamento desse universo para muito além de uma opinião pessoal, né? Então, a ocasião ou o esforço em realizar este curso não é um episódio dissociado de nosso esforço maior em nos responsabilizarmos por esse assunto tão especial e que diz respeito a todos os povos originários desse país, né? Só para fazer um recorte aí, para não dizer que, na verdade, é de assunto de interesse geral dos povos originários do mundo todo, né? Então, nós estamos aqui reunidos de uma certa forma, não deixamos de representar os universos que nos envolvem, ou as estruturas englobantes que nos alcançam. Eu propus o curso junto com a pesquisadora Paula Berbert e tivemos o acolhimento do Educativo do MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, né, uma das instituições mais importantes do Brasil. A arte indígena contemporânea é um dos temas centrais da pesquisa de doutoramento da dona Paula Berbert, e, nesse sentido, também buscamos envolver a academia. A Paula é pesquisadora da USP, do programa de pós-graduação em antropologia social, e um dos campos da ciência que tem destinado tempo e esforço para fazer as possíveis leituras dos feitios do nosso tempo, né? Então, essa é a estratégia que queremos fortalecer, ampliar, dinamizar e tornar os fluxos mais possíveis. Aqui eu sou o indígena, sou o artista e trago minhas próprias inquietações enquanto indivíduo, ao passo que não posso deixar de ter delicada atenção para com todos, com o todo, pois a chamada arte indígena contemporânea é mesmo uma grande malha que abarca todos os nossos povos em suas mais distintas realidades e níveis de conexão com a grande sociedade. Como podemos nos posicionar enquanto indivíduos coletivos em uma seara tão marcada pela autoria individual, né? Então, estou trazendo aqui, já adiantando algumas possíveis zonas de reflexão, que é
a questão da assinatura, né? A assinatura autoral de um artista indígena, que passa, muitas das vezes, pelo questionamento, né? De povos que vêm de uma produção partilhada, de uma autoria conjunta, de uma autoria coletiva, para esse momento onde o sujeito artista indígena também, de uma certa forma, precise assinar o seu trabalho como uma estratégia de visibilização, né? Você precisa se individualizar num primeiro momento para sair de um mesclado que não evidencia, de uma certa forma, e você precisa assinar o seu trabalho para você também aparecer nesse mundo das visibilidades e por extensão, falar das realidades plurais dos povos, né? O que além da violência, bom, como podemos nos posicionar enquanto indivíduos coletivos em uma seara tão marcada pela autoria individual? O que, além da violência e violação de nosso mundo, pode ou deve ser contido em nossa prática artística ou em nossas obras, né? Bem, enquanto um artista indígena que sinaliza para uma abertura entre mundos tão específicos, eu não poderia deixar de me envolver mais presencialmente com os ditos sistemas, né? Eu falo aqui do sistema da pesquisa acadêmica e de sua capacidade de gerar material intelectual, né? De gerar aí conteúdo, produção mesmo, bibliografia. Reafirma, então, a necessidade que nossos povos têm de fazer parte, e parte ativa na condução dessas pesquisas, falando aí, né, da possibilidade das autorias partilhadas, enfim, toda essa questão que vem chegando como uma demanda inevitável para o campo da ciência, né? Também me sinto na obrigação de dialogar com as instituições oficiais de arte, no esforço de trazer para o universo deles as nossas urgências, né? Certamente, durante o desenrolar do nosso curso, voltaremos algumas vezes a esses lugares de questionamentos. O nosso curso, de uma certa forma, não deixa de ser um marco histórico. É histórico porque a gente vem dessa ideia da autonomia, né? Então, estar, de uma certa forma, dentro dessa construção de pensamento e articulando essas aberturas de mundo é histórico para nós, porque a gente parte desse pressuposto, né, de uma responsabilização maior para muito além do nosso talento ou da nossa carreira individual enquanto um profissional da arte, né? Então, vem dentro dessa responsabilização de convidar mesmo com mais clareza para essa parceria entre instituições, entre a academia, entre a ciência e entre a estrutura, o sistema formal das artes, né? No caso, o MAN. Acredito que reunimos aqui uma diversidade de pensadores e pensadoras, pensadores e pensadoras, agentes que são ativos em seus campos de trabalho. Eu imagino aqui que tenha profissionais de várias áreas, né, desde estudantes mesmo, artistas, pesquisadores. Temos alguns artistas indígenas que se declararam aí interessados em fazer o nosso curso, inclusive quero agradecer também à instituição na capacidade de conceder bolsas, né, de inclusão para esses alunos que não têm condição de acessar o valor do curso, né? Então, a nós indígenas interessa sobretudo escutar as suas questões, a nós interessa muito entender, ouvir pelo menos a expectativa de cada participante desse curso, né? As questões que movem, os interesses, as motivações. Então, talvez a gente não vá conseguir, durante o curso, fazer com que as pessoas falem com uma certa liberdade de tempo. Então, essa é uma motivação a mais da gente transformar nossos pensamentos em material escrito, né, para que a gente consiga ter mais tempo e liberdade de abrir o nosso coração, né, as nossas emoções
E com certeza isso pode e deve auxiliar muito mais pessoas, né, nesse processo aí de se envolver e envolver-se nesses mundos, né? Tanto eu quanto a minha colega, a Paula Bercht, não temos maiores pretensões, né, nada muito além de construir um ambiente rico, dinâmico e construtivo que nos possibilite acurar a nossa escuta e que esse exercício nos deixe mais abertos para a socio-interatividade enquanto manejadores de cosmos. Isso que está implícito em nosso trabalho e que devemos arrumar os melhores meios de explicitar, né? Então, a gente, por muito tempo, ainda vai precisar seguir esse rito básico da arte, né, de eleger um elemento, um desenho, uma figura como uma obra e, a partir disso, desconstruir isso, tirar isso da parede, desse ambiente expositivo e integrar isso na ideia de cosmos, né? Como um remo pintado pode abrir aí um veio de sentimentos que nos leve a entender o que a gente pretende mostrar aqui, é essas aberturas para essas questões cosmogônicas maiores, né? Então é um desafio grande, né? Tirar de um elemento tão separado da vida, do contexto, e linkar isso para essa questão mais fluida, mais universal, né? Das questões cosmogônicas, né? Então, se eu mesmo tenho dito que estamos querendo levar mais adiante o nosso movimento indígena organizado, é importante que não percamos a dimensão provocativa de que isso deve ter em si. Né? Então, esse curso, como eu digo aqui, tento dizer nessas linhas, não deixa de ser uma provocação, uma convocação, né? Algo que desperte aí o interesse muito mais do que o medo ou seria exatamente um medo, mas a delicadeza em tratar essas questões, né? Se entendemos que as artes são abertura para as novas possibilidades de afeto, é preciso que mais indígenas estejam avançando nesses campos, pois as escolas, nas melhores de suas intenções, têm orientado ou simplesmente cobrado de seus professores que sejam ensinados às crianças a cultura, a arte e a história indígena, né? Então, aqui tem uma abertura lá para aquela lei que obriga aí que seja ensinado as culturas afro-indígenas para as crianças, e o nosso corpo de professores não tem não recebe um preparo mínimo para tratar dessas questões, são obrigados a tratar disso e vão fazendo, como eu falei, na melhor das intenções, o seu trabalho, e é também um campo muito especial de que nós devemos arrumar uma forma de acompanhar isso. Então, sim, em princípio, estamos tratando de artes como um provável lugar de encontro, pois a nossa indianidade talvez seja um território muito caro, muito especial para nós. Talvez tudo o que nos resta, né, de essência para partilhar. Tenho falado em outros momentos que toda exposição de arte indígena é, antes de tudo, uma denúncia que vem para esse palco como extensão de uma denúncia maior que sempre fazemos como povos em processo de colonização, mas que tem se estagnado por essa crise geral que aplaca a humanidade, né? Então, de fato, há sofrimento para todos os lados que se olha, e não esperamos nós, indígenas, que as pessoas se compadeçam da nossa miséria, né? Então, a gente quer, precisa, e é urgente para nós que a gente continue fazendo essas denúncias e que a gente consiga um outro nível de sensibilização que vá além dessa camada engessada e encrostada de lugar onde o afeto já não mais acontece, né? Onde se torna comum, onde se torna corriqueiro, justificável, aceitável a violência, né? Então, contudo, não é apenas um campo para denunciarmos o genocídio contínuo. Eu acredito que seja um campo muito favorável
para que nós nos expressemos também e especialmente possamos expor o que há de positivo, as nossas tecnologias que não somos, que são os nossos conhecimentos. Queremos fazer parte como agentes transformadores de nossa realidade e da realidade que nos envolve. É uma das nossas urgências a formação de uma consciência, de uma outra consciência, onde nos utilizamos de nossos corpos, que são coros que reverberam nossas lutas, né? É bem nesse sentido de um corpo vibrante que reverbera aí essa luta coletiva, que é invisibilizada por grande parte, pela maior parte da sociedade, e aonde ela está mais presente, ela também está, de uma certa forma, estagnada, né? Temos aí os casos do movimento político, meramente político, que precisa alcançar essas outras esferas da sociedade, e eu pelo menos entendo que a arte, a palavra arte, né, essas práticas de cruzamento de mundos e fronteiras são a melhor forma da gente caçar novos corações, novas mentes, novas conjunturas para isso frutificar, para que a gente fale de um outro sentido, de um sentido maior, né? Assim pensamos nessa formação conjunta, onde nossa meta possa ser alcançar, compor a formação humana sobre um outro caráter ou forma de estar no mundo que se apresenta muito mais desafiador para as futuras gerações que para nós mesmos, né? A nossa geração, ela vem tratando dessa transição, desse reflexo e em princípio, dessa inviabilidade de que as futuras gerações enfrentarão muito mais do que as nossas, né? Então, de uma certa forma, o nosso trabalho está para além da nossa necessidade específica e individual. Nós temos que pensar que o que nós buscamos enquanto indivíduos dentro do nosso tempo na verdade, uma necessidade que nós temos de trabalhar o tempo que vai vir, das pessoas que virão, né? De uma certa forma, reparar as nossas falhas enquanto uma parte de uma sociedade que não fez o seu dever de casa, enquanto cuidar da casa comum do nosso planeta para receber aí as futuras gerações. Então, é um tempo de formação de consciência reparadora, né? Então, tendo essa consciência de que precisamos parar ou fazer parar com que se reproduzam equívocos ou estereótipos sobre as populações originárias. Há uma urgência em reparar os modos operantes das abordagens, né? Dá mais para a gente aceitar essa relação de valor, onde a gente continua sendo menor ou menorizado em detrimento do valor do outro, né? Que sempre opera os mecanismos para extrair muito mais do nosso universo do que uma troca minimamente justa, né? Então, precisamos pensar sobre a necessidade de se imprimir uma nova dinâmica de construção de conhecimento, algo que traga mais abertura e envolvimento que exclusão ou distanciamento, como ainda é forte a arte não indígena em relação à vida. Então, nós precisamos, eu acredito, renovar nossas artimanhas, e a arte bem serve para treinarmos essas afetividades. Então, cada um de nós que aqui está automaticamente convocado a ir além dessa primeira expectativa. Esse curso é como um convite a um envolvimento maior na defesa de nossos direitos universais, plurais, humanos, algo para além das questões genéricas de racialidade e universos centrados em si mesmo, né? Assim, esse curso é também um exercício de ampliação de sentidos. Há uma expectativa dos povos indígenas em relação a quem quer que queira se aproximar de nós. Devido aí, né, a sucessivas abordagens disfarçadas de parceria, de amizade, quando no fundo é só mais uma forma de explorar, mesmo que não seja essa a primeira intenção, acaba que se repete aí esse ciclo e dessa dinâmica, que é muito injusta ainda e muito unilateral. Aqui no Universo das Artes, tratamos de questões delicadas como a apropriação cultural,
bem descarada mesmo, aquela coisa que acontece e vai continuar acontecendo ainda por muito tempo. E nós não podemos evoluir em nosso diálogo sem debatermos exaustivamente tais assuntos, né? Então, para esse ambiente, o nós, em essência, é algo que estamos tratando por outros caminhos e que agora podemos muito bem nos apropriarmos do termo arte para sinalizar distintas trajetórias. Nós, indígenas, antes de qualquer coisa, queremos ser entendidos como plurais, diversos e únicos em nossas demandas, e que nossas demandas são específicas e muito anteriores a quaisquer outros movimentos, né? Então, eu fazendo aqui uma colocação de que não há como a gente estar evoluído em outros movimentos que não esse movimento de base, né? E a gente sente que percebe e vive esse estar para trás, né, em relação aos movimentos, inclusive até em relação ao próprio movimento negro, né? Apresenta aí desempenho melhores que os nossos quando nós estamos aqui bem antes dos nossos irmãos afrodescendentes e não conseguimos aí evoluir nesse sentido, né? De ampliar aí as nossas questões maiores. Então, veremos os que acompanharem esses encontros, né, o curso completo, que em determinado momento vamos provocar uma chamada de atenção para o que estamos tratando, para que o que estamos tratando tenha dimensões que nos permitam falar por diferentes linguagens, que estamos mesmo tentando ilustrar as nossas ações ao longo do tempo como um intricado sistema que garantiu e vai garantir a nossa travessia no tempo como parte de um eficiente sistema, que é aí a possibilidade de nós pensarmos a arte entre os indígenas como um sistema muito eficiente, né? A palavra, o termo especial, a palavra, o termo espacial chamado contemporâneo também é algo que já está datado, né? Já está desgastado quando é posto a serviço de uma avaliação unilateral. Então, para muitos estudiosos das questões artísticas, o que nós produzimos hoje não seria mais contemporâneo, mas talvez algo próximo da pós-modernidade, quando se esgotam todas as categorizações ou quando se perde a linha do tempo das ideias e os feitios acabam por se desalinharem, por não obedecer mais a uma estrutura de controle e manipulação, né? Então, chamando aqui a atenção para o risco que a gente deve observar, né, de não correr o risco de cair na ideia de ser especialista nisso ou naquilo, né, alguma coisa assim nesse sentido. Então, a gente prefere esse caráter mais de, não exatamente de um curioso, alguém de fora, mas alguém que está, de fato, dentro e que não se conforma com essas nomenclaturas que existem e os efeitos delas nas questões práticas, né? Então, é um pouco isso, né? Esse pensamento aí mais genérico para a gente dar uma olhada nos nossos slides e tentar focar aí nessa primeira provocação de que a gente colocou, né? Eu e a Paula, nos slides, né? Agradecer aí o trabalho da Paula, né? Fez esses slides para nós com muito carinho e é isso. Cadê? Vamos tirar essa tela daqui agora. Pronto. Falei 30 minutos, Paula. Maravilha, Jair. Deixa eu compartilhar aqui. Abriu a tela para todo mundo? Abriu. Sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, boa noite a todas e todos. Eu vi que entrou mais gente agora nesses primeiros minutos da aula. Queria agradecer
a todo mundo que está aqui compartilhando esse tempo de reflexão com a gente. Com muita alegria que eu e o Jaider a gente preparou esse curso, né? Que atendemos a esse convite do MAN também, então queria agradecer a Bárbara por estar organizando toda a infraestrutura necessária e agradecer também o Jaider por abrir os trabalhos dessa noite com esse texto que, enfim, mostra a quantidade de trilhas que a gente pode percorrer a partir da arte indígena contemporânea. O Jaider já me apresentou na fala dele, né? Eu sou a Paula, eu sou antropóloga, sou programadora cultural e pesquiso com arte, trabalho com arte indígena contemporânea na pesquisa e na articulação de projetos, né? E nesse caminho tenho sido orientada pelo Jaider. Bom, na fala dele ele já apresentou as questões mais centrais que a gente preparou, né, para o curso como um todo, mas para essa aula, essa primeira aula de modo particular, e então eu queria aproveitar esses minutos que eu tenho antes da gente abrir para as questões e para os debates, né, que vocês vão trazer, para sublinhar algumas passagens que me parecem importantes aí, que tem nós conceituais que eu acho que vale a pena a gente se deter um pouco mais. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente conseguir responder uma pergunta que surge com muita frequência, né, quando se começa uma conversa sobre a arte indígena contemporânea. As pessoas rapidamente questionam, já vi o Jaider ser questionado várias vezes, também já fui convocada a responder essa questão, né, do porquê que a gente fala de arte indígena contemporânea e não de arte contemporânea indígena. É importante destacar que isso não é um consenso entre os artistas que estruturam essa cena, né, entre os artistas indígenas. As percepções sobre esse assunto, elas são muito específicas, variam de pessoa para pessoa, e eu estou aqui partindo das elaborações que o Jaider tem partilhado comigo e que eu tenho me dedicado a compreender, né? Então, vocês devem estar escutando os meus cachorros, participação especial. Eu estou aqui dedicada a destacar elementos das elaborações do Jaider sobre esse tema que me parecem apontar para caminhos interessantes de pensamento. Então, nos próximos slides, eu quero destacar aqui as diferenças que existem na ordem desses fatores, né? A gente tem isso que a gente aprende desde criança, que a ordem dos fatores não altera o produto. E a gente vai ver que nesse caso altera, e faz diferença sim, né? Que existem diferenças significativas entre as ordens desses termos e que apontam para torções conceituais que a ideia de arte indígena contemporânea traz em si mesma. Então, para pensar sobre essas diferenças e sobre essas torções conceituais, eu queria evocar aqui a origem histórica do conceito ocidental de arte. Eu trouxe essa imagem aqui, que é um recorte de um monumento muito estranho e muito emblemático que existe na cidade de Lisboa, que é o Padrão dos Descobrimentos, que é um elogio público que Portugal faz às invasões das Américas, do continente africano e de outras partes do mundo. E aí, essa aqui é uma imagem das funções, né, das pessoas, das especialidades dos homens que compunham, né, essas esquadras das caravelas e tal. E na frente vai Pedro Álvares Cabral e vários guerreiros, e aqui com essa setinha mostra a presença de alguém que parece ser um artista, né, com um pincel na mão. E por que eu trouxe essa imagem? Porque eu acho que ela mostra de maneira bastante nítida, né, qual é o contexto que marca o surgimento dessa ideia ocidental de arte, né? Quando ele começa a ganhar contornos mais específicos, né? Quando a arte começa a se destacar como uma esfera da vida, que depois também vai poder se afastar também da religião, que é justamente o momento em que o Ocidente moderno começa a pensar sobre quais seriam as suas características distintivas em relação a esses povos que a guerra colonial colocou em contato. E é desse contexto histórico, né, do advento da modernidade, cuja contracara é a colonialidade,
é que vai aparecer na filosofia ocidental e no pensamento social europeu uma série de pares conceituais que vão operar uma grande divisão ontológica, né, uma grande divisão entre os povos ocidentais e os povos não ocidentais. Então, é mais ou menos, né, desse contexto da emergência da modernidade, da colonialidade, é que se vai pensar, por exemplo, a diferença entre mito e história, entre natureza e cultura, entre povos com Estado e povos sem Estado, e povos com arte e povos sem arte, né? Povos cuja produção material vai apontar para a ideia de artefato, de objetos utilitários do uso cotidiano ou de objetos utilitários de uso ritual. E foi justamente esse par de oposição, né, que vai entre arte e artefato, que vai ser usado para compreender e classificar a produção material dos povos indígenas, né, dos povos originários de outras partes que não a Europa, a sua produção material e as suas formas expressivas. E aqui eu trouxe uma imagem do manto tupinambá, que hoje está em Bruxelas, no Museu de História Natural, porque eu acho que a imagem, essas duas imagens, né, do manto tupinambá e dessa tela conhecida da Tarsila, a antropofagia, ela mostra como a ideia de arte ela está constelada com esses outros pares de oposição, né, esses outros grandes divisores coloniais. Para os artefatos, os ocidentais reservaram os museus de história natural, os museus etnográficos, os museus arqueológicos. Para as obras de arte foram reservados os museus de arte, né, as instituições, as galerias mais tarde, as coleções. Para compreender os artefatos, vão se dedicar os arqueólogos, os antropólogos. Para compreender as obras de arte, os historiadores da arte, os críticos, os curadores. Então, a gente vai vendo que essa ideia de arte, ela traz consigo esses outros grandes divisores que têm servido para o pensamento ocidental classificar esses outros povos e produzir diferenças que são hierarquizadas. E por que eu estou evocando, né, essa história profunda da ideia ocidental de arte? Porque ela ajuda a gente a entender muitas das inquietações que a ideia de arte contemporânea, de arte indígena contemporânea traz para nós. Porque durante muitos séculos foi preconizado, né, pelo pensamento ocidental, a antropologia contribuiu para que essa ideia se fortalecesse, depois a história da arte vai se fundamentar nisso, que é uma ideia de que os povos indígenas não produziriam arte, né? Entre os indígenas não haveria essa esfera separada e autônoma da vida para a produção de sentido estético, né? Para a produção de formas subjetivas. E as formulações que o Jaider tem feito sobre a arte indígena contemporânea, elas contradizem tudo isso. Então, eu queria só trazer alguns trechos de textos que estão reunidos nesse número da coleção Tembetá, que é uma coletânea de textos do Jaider, em que ele enfrenta todas essas questões, enfrenta esses grandes divisores, afirmando a pertinência, né, a legitimidade da arte indígena contemporânea. E aí ele diz, eu precisava conseguir ler. Aí. Indígena e arte são de origem comum e indissociável. Aceitar essa sentença adianta o entendimento. O sistema de arte é algo paralelo e hoje eles se tocam, envolvendo-se para além das percepções dos especialistas. O sistema de arte europeu desconhece e, portanto, não reconhece que entre os indígenas há um sistema de arte próprio, com sentidos e dimensões próprios. Dessas definições do Jaider, eu queria destacar essa ideia de sistema de arte. Quando a gente pensa no sistema de arte europeu, a gente está falando de toda a cadeia produtiva que existe na produção dos objetos artísticos e na sua circulação. Então, a gente está pensando em agências de pessoas, né, que têm especialidades distintas e espaços. Então, desde a produção do artista no seu ateliê, que depois vai passar a circular nas instituições de arte ou nas coleções,
que vai ser pensada por curadores, diretores de museu, educadores mediadores, né, que vai ser cuidada por também conservadores e restauradores, vai ser refletida por críticos de arte. E aí, a provocação que ele faz é afirmar, né, que entre os povos indígenas existe um sistema de arte próprio, com sentidos e dimensões próprias, né? E que sistema seria esse da arte indígena? O Jaider segue. Também é um trecho de um texto que está nessa coletânea. Ele afirma: aquelas pinturas deixadas nas rochas são códigos dizendo: cavem, aprofundem, usem seus recursos para o autoconhecimento, para a autonomia. Que recursos seriam esses? Memórias, xamanismo, outras habilidades extrasensoriais. O xamã e seu ofício aliado às habilidades artísticas, como ritos, cantos, danças, performances e, claro, o desenho, o modo mais ilustrativo de repassar a informação que deveria ser concebida por todo o grupo em cada situação particular. Aqui temos pistas contundentes de como a arte esteve manifestada desde sempre entre os povos primeiros. A arte presta-se ao sentido prático da vida, sendo uma habilidade xamânica para orientar sobre locais de caça, modos de guerrear ou modos de usar recursos para curas ou mesmo feitiços contra inimigos. Eu separei aqui algumas imagens para presentificar um pouco, né, essa enumeração que ele faz, né, onde ele localiza essas forças motrizes do sistema da arte indígena. Gente, eu não estou conseguindo. Aí, passei. Essa aqui é uma imagem feita no começo do século XX pelo antropólogo Cobb Grumberg, que é do Parixara, que é uma dança tradicional dos povos originários de Roraima. Então, eu vou passar essas imagens e gostaria que vocês tentassem identificar esse sistema da arte indígena, né? Quais são os lugares onde a arte indígena, em seu próprio sistema, ela é produzida desde sempre, quais são as agências envolvidas, quais são os contextos em que esses trabalhos, né, e essas manifestações expressivas acontecem, quais são os sentidos possíveis que vocês imaginam que isso tenha nesse contexto do sistema de arte próprio dos povos indígenas. Então, o Parixara, que é uma dança tradicional, o Jader depois vai poder falar para nós mais sobre isso, e é uma dança que está acontecendo diante de uma das obras de arte indígena mais antigas do mundo, que é o Monte Roraima, dando aqui spoilers da nossa terceira aula, né, que é um trabalho do que o Jaider chama do grande artista da transformação, que é Macunaímã, o grande avô ancestral dos povos de Roraima, que em um momento em que o mundo se acabou no fogo, havia uma grande árvore, com todos os frutos, com todos os roçados, e Macunaíma decidiu botar essa árvore ao chão, derrubou, recriou a vida na floresta, na savana da Amazônia caribenha, e deixou esse vestígio da sua grande obra de arte. Depois aqui a gente tem algumas imagens também de uma das obras de arte indígena mais antigas do nosso continente sul-americano, que são esses desenhos que estão localizados no Parque da Serra da Capivara, no Piauí, que datam de mais de 30 mil anos atrás. Né? Isso que os ocidentais classificaram como arte rupestre, entendendo que isso seriam formas de arte que estariam relegadas ao passado, mas sem considerar que os povos indígenas continuam produzindo arte sobre as pedras, deixando, como Jaider disse no texto, vestígios e orientações para a vida prática, né, dos povos indígenas. Aqui tem a preparação do povo Ayana de uma grande festa que é chamada de Orocó. E nessa imagem a gente pode ver alguns objetos que foram classificados como artefato pelos ocidentais. Então, é uma grande festa em que os Wayana recebem seus parentes, recebem povos de outras etnias, vão celebrar as forças vivas da floresta, vão se relacionar com a memória dos seus mortos, vão se relacionar com os espíritos da mata. E aí eu trouxe isso aqui para a gente pensar um pouco nesses contextos, né, de circulação. Se os brancos reservam os seus cubos brancos, as suas coleções, as suas vernissagens, né, para celebrar a sua própria produção material, quais são os contextos de circulação e de celebração do belo, do sentido subjetivo para os povos indígenas? Essas grandes festas comunitárias
são contextos em que a arte indígena, desse sistema próprio dos povos indígenas, ela está sendo produzida, ela está sendo celebrada e ela está sendo circulada. E, por fim, aqui, uma imagem de 2 xamãs Yanomami, Soprano e Aquana, se preparando para receber, certamente, os Chapiri, né, que são os espíritos da floresta com quem os Yanomami têm relações ancestrais, que os visitam frequentemente para curar, para fazer guerra, para fazer feitiço, para lembrar os mortos. Então, aqui algumas imagens do que o Jaider identifica como os contextos, né, e as forças que movimentam os sistemas próprios da arte indígena. E aí, depois disso, eu queria revisitar essa pergunta, já para encaminhar para a finalização dessa parte da aula, que é essa pergunta que está disparando esse nosso encontro de hoje, sobre essa ordem dos termos, né? Depois da gente pensar sobre esse sistema próprio de arte dos povos indígenas. E aí, uma resposta que eu encontrei nessa coletânea do Jaider para essa pergunta. Né, arte indígena contemporânea ou arte contemporânea indígena? A arte indígena contemporânea, soa com muito conforto de entender que a arte sempre esteve entre os índios e hoje ela não ressurge, mas através da força dos próprios artistas e da conjuntura que eles são colocados e levados a argumentar, né? A conjuntura que eu entendo aqui da guerra colonial, e já apontando para a nossa próxima aula, para a gente pensar nos sentidos artivistas, né, da arte indígena contemporânea. Então, e da conjuntura que eles, os artistas, colocados e levados a argumentar, de que a arte ela é contemporânea, e antes de ser contemporânea, ela é indígena, ela automaticamente traz no seu arcabouço todo esse reflexo ancestral, milenar, mitológico e espiritual. Quando se diz que a arte é contemporânea indígena, parece que ela vem de fora e quer se indianizar aqui com a gente, vinda de um ambiente externo, como se entre os índios não existisse antes. A arte indígena contemporânea seria, então, o que se consegue conceber na junção de valores sobre o mesmo tempo, arte, e sobre a mesma ideia de tempo contemporâneo, tendo o indígena artista como peça central. A arte indígena contemporânea seria essa força-poder de atração, ou mesmo de atracação. Uso um termo metodologia empregado pelos europeus. Digo que isso significa um avanço dentro de uma lógica de resistência, de uma lógica de legitimidade que a arte indígena contemporânea obtém por força própria. E aí, para abrir para as questões de vocês, eu queria rapidamente passar por alguns trabalhos de mulheres artistas indígenas, e depois de trabalhos de 2 artistas indígenas da vanguarda, da arte indígena contemporânea, para a gente pensar justamente como a arte indígena contemporânea ela presentifica esse sistema próprio, né, da arte indígena, esse sistema que o Jaider identificou como uma das suas forças de movimento, as práticas xamânicas, o sentido prático da vida cotidiana. Essa é uma imagem da Sueli Machacali, que é uma artista do povo Machacali, em que ela ela retrata a saída dos Yamin, que são os povos espíritos da floresta, que vieram para as aldeias brincar com as mulheres. O título dessa tela é Rory. É um trabalho da artista Dayara Tucano, que a gente teve a honra de contar com a presença na semana passada, durante a apresentação do nosso curso, e a Dayara comentou um pouco sobre os sentidos dessa tela. Ela compartilhou conosco que na língua do povo tucano não existe uma palavra que designa o que os ocidentais entendem como arte, mas existe a palavra Rory, que significa miração, né? Que são as cores, as texturas, os odores, a luminosidade que é alcançada pelos povos do Alto Rio Negro durante os seus trabalhos, né, de cura e de miração com a ayahuasca. Essa é uma fotografia performance da Uira Sodoma, uma artista do povo Munduruku, que inclusive esteve na capa da revista Vogue há pouco tempo, e também está participando do
do Prêmio de Jovens Artistas do Instituto Tomiotaki, lançou um vídeo super legal hoje falando sobre o seu trabalho no Instagram, e ela mobiliza justamente a força viva da floresta, a força das árvores, a força vegetal, para promover um pensamento e uma denúncia sobre o que o asfalto e a cidade tenta soterrar, né, na construção das cidades, na construção disso que a gente entende por civilização. Essa, para mim, é uma obra que poderia sintetizar, eu acho, essas Paula, nossas... Oi? desculpa interromper, você pode falar o nome da artista da foto anterior, da performance? Desculpa. O Ira Sodoma. Eu vou compartilhar todas essas referências para vocês aqui, rapidinho, depois do obrigada. chat, tá? Esse trabalho tem o título de Mikai, é uma instalação cerâmica da Arissana Patachó, que já participou do Prêmio Pipa, foi curadora do Circuito de Arte Urbana de Belo Horizonte, do qual o Jaider participou, a Dayara e o Denilson Baniwa, também a Célia Chacriabá. Foi curadora desse festival sensacional que aconteceu em Belo Horizonte. Para mim, esse trabalho ele poderia sintetizar um pouco o sentido da nossa conversa de hoje. É uma instalação em cerâmica. E acho que ela vai estar, inclusive, numa atividade que o MAN divulgou agora, dia 1º de dezembro. Uma aula falando sobre a produção das mulheres artistas indígenas. Essa é uma tela de uma jovem artista, a Yaká Runicuim. O título desse trabalho é A Transformação das Medicinas Sagradas. A Yaká, ela compõe o movimento de artistas Runicuim, o Macu, e também compõe o Kayatibu, que é um movimento de jovens artistas Runicuim. E, por fim, né, pensando em toda essa conversa, né, que o Jaider apresentou, esses elementos que eu busquei sublinhar, eu queria revisitar aqui esse trabalho, né, de um artista indígena da vanguarda da arte indígena contemporânea, que é o seu Feliciano Lana, um grande especialista do povo dessana, que faleceu há pouco tempo, vítima de Covid, e que há décadas, né, tem pintado, tem desenhado, mas os trabalhos dele circularam no mundo dos brancos sem que eles tenham sido entendidos como obras de arte, né? Para além da captura que a ideia de artefato exerceu sobre as produções materiais indígenas, ideias como ilustração também serviram para a recepção e para a compreensão desses trabalhos. Então, eu fiquei assim pensando, né, para a gente conseguir visualizar esse sentido de agenciamento, né, de agentividade que o Jaider destacou, que a ideia de arte indígena contemporânea mobiliza. O que significa para esse trabalho circular como ilustração? Por quais espaços esse trabalho pôde andar, né? Quais foram os valores, que valores financeiros ou que valorações subjetivas ele pôde receber a partir da ideia de ilustração e como que ele pode ser recebido e como que ele pode ser relido se a gente entender, né, que o seu Feliciano Lana é um dos artistas da vanguarda dessa nova, um dos artistas de vanguarda do movimento da arte indígena contemporânea e é uma inspiração para essa nova geração de artistas, né, como o Denilson Baniwa falou reiteradas vezes, assim, há pouco tempo atrás. E, por fim, já para a gente abrir para os debates, eu trago essa tela de uma artista macuxi, a Carmésia Emiliano, que também é da vanguarda da arte indígena contemporânea. A Carmésia é uma artista que pinta há mais de 30 anos, é uma das artistas que participou do maior número de edições da Bienal de Arte Naif e recebeu vários prêmios. Mas o trabalho dela entrou no sistema da arte ocidental a partir da chave da arte naif. E o que significa compreender o trabalho de uma mulher indígena, pensando ele a partir dessa ideia de arte naif, né? Quais são as agências, que tipo de circulação esse trabalho adquire com essa ideia? E como ele pode ser compreendido e por onde ele poderá circular a partir da arte indígena contemporânea? Com essa pergunta, fecho minha fala. Não consegui ver aqui o que vocês estavam perguntando, porque... Oxe! O que aconteceu, gente? Estou aqui me embananando. Pronto, compartilhar. Não, compartilhar não, representar. Uns botões.
E é isso. Vou colar aqui no chat, tá? Essas referências para vocês. E bora conversar. Obrigada. Tá fechado já? Não, só estava agradecendo mesmo a sua fala, muito bem pontuada, e também queria ouvir aí um pouco as pessoas que estão aí com vontade de partilhar as sensações. Boa noite. É possível fazer a pergunta ao vivo ou só pelo chat? Não, pode ser por aqui mesmo, direto. Muito boa noite a vocês, Paula, Jaider, muito obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Álvaro Fonseca, eu sou professor do estado aqui no Paraná, né? Estou residente no Paraná no momento, e o meu ponto de estudo hoje é como eu posso mudar, né, essa visão de arte dentro da escola, né, principalmente no contexto do indígena. Né? Nós trabalhamos aqui na Universidade de Ponta Grossa, temos um conjunto, um coletivo, né, de indígena, né, um coletivo que auxilia e produz um monte de coisas com os alunos, né, da Universidade da UEPG. Mas e isso me interessou bastante, né, inclusive os cursos. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, que vieram várias perguntas na mente quando você estava falando do seu texto, Jaider. Mas uma das questões que me aborda assim no momento, inclusive foi o fechamento da Paula, é justamente essa questão do artista, né? A sua individualidade como artista e os artistas que estão nesse contexto, né, de tornarem-se visíveis dentro do sistema, né, para poder depois falar sobre a questão, né, para poder ter voz como um conjunto, né, como etnias, né? Mas uma coisa que se vê assim, entrando dentro desse sistema, né, como nós podemos ver que o sistema ele fagocita a gente, né? Ele começa a colocar justamente esses contextos, né? De o que é arte, o que não é arte, e essa arte se inclui dentro dessa questão que vai ser colocada dentro do museu, essa outra arte vai para aquele lado. Então, como é que a gente pode, né, dentro desse... Você é uma pessoa muito preocupada com isso, né, até não vende algumas coisas para qualquer pessoa porque você quer que tenha um sentido, né? Como é que a gente pode proteger ao mesmo tempo colocar essa arte dentro de um sistema, né, de mais visibilidade para que as pessoas conheçam, inclusive na escola, porque é lá dentro que a gente vai educar essas pessoas para que elas possam consumir isso de uma maneira, né, que tenha sentimento, que tenha significado, né, e um significado vindo das etnias, né? Como é que você vê que pode ser feito isso dentro da questão educacional, né? Qual a sua visão sobre essa educação? Como nós podemos abordar isso para que isso seja feito de maneira mais próxima do correto, se existir um correto, né? Para que isso não seja diluído ou então simplesmente assimilado pelo sistema, né? E depois se transforma em só uma coisa que alimenta o sistema e não reproduza uma coisa de carinho, né? de amor mesmo pelas coisas que são criadas, né? Dentro de etnias que nós temos dentro do Brasil ou de outro lugar. Obrigado. Desculpe a pergunta tão extensa. Então, o que eu tenho conseguido fazer é trabalhar no universo das editoras, né, que são as grandes editoras que vendem livros públicos para
para as escolas, então eu tenho tido aí uma procura muito grande dessas pessoas, desses editores, desses pesquisadores iconográficos, né, que são esses profissionais que buscam estar atento a atualizar aí os livros didáticos, né? Então, eles têm me procurado bastante e, além de, antes de eu disponibilizar as fotos dos meus trabalhos, eu procuro saber qual é o contexto que está sendo usado, esses elementos, né, essas pictografias, esses signos, tentando, de uma certa forma, me antever aí a um uso inadequado ou equivocado, ou uma reprodução ainda muito distante do que a gente precisa, né? Então, é uma forma da gente estar acompanhando aí o que está sendo repassado, disseminado para as escolas, né? Para orientar os professores nessa socialização disso com os alunos, né? Então, é uma forma bastante interessante. Isso eu tenho certeza que também tem a ver, esse cuidado que essas pessoas têm com esse material tem a ver com essa minha abertura de mídia, né? De tratar essas questões cada vez mais, sendo cada vez mais enfático, mais claro e mais transparente nessa construção dessas abordagens que eu tentei falar lá em cima naquele texto, né? Então, acredito que isso é um ganho, né, que a gente tem conquistado. Eu não sei, de fato, como essa abordagem tem sido feita aos outros artistas indígenas. Isso é algo que nos interessa também, esse nivelamento, né, de como se eles estão sendo abordados também, ou se isso é uma coisa ainda que está me alcançando exatamente por estar, de uma certa forma, mais visível e mais acessível nesse universo, né? Então, é um pouco esse sentido que eu tenho dado, né, de colaborar com essa construção, com a formação desses professores através do livro didático, né? Então, eu tenho aí mais de algumas dezenas de solicitações. Eu geralmente atendo todas, mas faço essas ponderações, né, de querer exatamente saber qual é o texto que está sendo produzido junto com a reprodução das imagens. E eu trabalho muito abertamente no Facebook, né, especialmente nessa rede social, onde eu tenho uma rede muito boa de pessoas com uma qualificação, com um interesse, que tem uma honestidade também nessa busca, né? Então, isso tem, de uma certa forma, me colocado em contato com esses universos que antes para nós eram impossíveis, né? Ainda é distante, ainda é complicado, mas que está pouco a pouco se abrindo, né? Então, por isso, também é uma forma da gente, de novo, insistir nessa vontade, que em princípio é uma vontade muito minha, mas na verdade é uma vontade dos povos, que esse material seja socializado, né? Essas nossas reflexões sejam transformadas em textos, para também apresentar aí um material a mais nessa construção, dessa crítica. Não, obrigado. Eu sei que é uma discussão longa, né, ainda há muito a ser trabalhado, mas vamos tentando buscar um caminho para ser mais coerente, né, com esse trabalho e educar melhor, assim, né, o nosso partir da público, oralidade, né? Para Obrigado, então se pensar a escrita. Acho que esse processo. Oi? Deu uma sobrevoz aí. Acho que deu uma interferência, mas talvez fosse do próprio Álvaro, né? Um áudio. Ah, tá. Legal, legal. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Túlio, eu tenho uma galeria de arte, eu moro em Londres, trabalho com artistas brasileiros e também trabalho com alguns artistas indígenas já. Acho que, primeiramente, também gostaria de falar que uma das razões de estar participando desse curso é realmente para conhecer mais pessoas e que se cria uma rede e que mantenha esse contato depois desse curso. Eu acho que é bastante interessante, né, de mantivermos essa troca. Mas a minha pergunta seria mais específica ao que eu tinha até posto no chat, que o conceito de arte tribal aqui na Europa ainda é muito utilizado. E eu gostaria de, até como provocação, principalmente perguntar para a Paula como é que ela entende, e também o Jaider, com
Comparando a arte indígena ao conceito de arte indígena contemporânea. Obrigado. Então, a Europa ela continua ainda muito distante, né, da nossa realidade e, por mais que tenham sido feitos vários esforços de atualização, né, de termos e conceitos e referências, enfim, ainda fica muito distante, né, no campo do imaginário, essa ideia da tribalidade, né, esse lugar que muitas das vezes ainda é cobrado de nós, esse lugar de onde nós não deveríamos ter saído, né? Nós somos indígenas, nós a priori deveríamos estar nesse lugar imaginário que é a tribo, né? Ou a própria comunidade. Mas ao longo do tempo, desses 500 anos de contato, a imagem que a gente constrói a partir desse nosso próprio deslocamento é exatamente essa ampliação, não exatamente uma pulverização, né? Um desintegrar da ideia da tribo, da comunidade, mas ampliar mesmo esse alcance de que nós somos povos que continuamos em trânsito, né? A nossa transitividade ela não parou. A colonização, as fronteiras se estabeleceram, a gente teve aí um recuo momentâneo, uma parada estratégica para se ligar ou se organizar enquanto mudar o foco das nossas guerras, mas a gente continua conquistando também esses espaços, né? Eu falo muito da perspectiva do nosso povo, o próprio povo Macuxi, é um povo caminhante que vem aí se deslocando aqui dessa região caribenha, né? Da Venezuela, da Guiana, e encontra aí a colonização, e isso cerca um pouco o nosso povo, dividindo a gente entre esses três países, né? O Brasil, a Guiana e a Venezuela. Mas a Paula mesmo trouxe na imagem, né? Trouxe nos slides essa imagem, que é uma imagem central, que é uma referência geopolítica para nós, que é o Monte Roraima, né? Que ele está ainda, para sorte nossa, partilhado aí entre essas três nações, né? O Brasil, a Venezuela e a Guiana. E a partir disso, esse monte, junto com os povos que estão distribuídos ainda hoje ao seu redor, né? Elas continuam. Eu tenho sempre essa imagem na minha cabeça, né? Dessa árvore gigantesca que a gente entendeu no primeiro momento que era uma árvore de todos os frutos, mas aí com o avanço das nossas pesquisas a gente acaba sendo levado a entender que era uma árvore de todos os recursos propriamente dito, né? Não só exatamente frutas, mas de todas as coisas que existem no campo material e no campo imaterial, né? Essa questão da nossa cosmovisão, e inclusive a gente tem essa deixa de que no centro do Monte Roraima tem uma abertura para um mundo interior onde existem reservas para ocasiões em que esse mundo material, prático que a gente vive, venha a se acabar, um outro mundo é constituído a partir dessas reservas de mundo, né? Então, eu acho que essa coisa que ainda existe na Europa de alimentar um exotismo, né? De alimentar que esse mundo tribal, um mundo inacessível, exótico, literalmente apartado de toda a realidade, ele se mantenha nesse lugar do imaginário, né? Então, eu acredito que seja mais uma zona de conforto criada por essas pessoas para imaginar exatamente que o mundo europeu esteja também, de uma certa forma, à parte, que seja de uma certa forma inalcançável, né? Então, cria-se aí esse exotismo, esse fetiche, né, por esse lugar, por esse ambiente, e acredito que muita gente tenha interesse nisso, né? Eu não sei exatamente se é o seu caso, mas acredito que alguns galeristas façam questão de manter esse lugar, né? Esse lugar do além, do imaginário, do inalcançável, do exótico, até mesmo para valorizar esses produtos que chegam ainda hoje, que cruzam o mar, muitas das vezes não sabemos como, mas que chegam lá do outro lado do mundo e continuam a alimentar esse imaginário, né? Desse mundo distante e, inclusive, distante de um efeito prático, né, como o próprio aquecimento global. As tribos, o lugar da tribo estaria também, de uma certa forma, protegido dessas ações, né, do alcance da colonização propriamente dita, né? Mas o que eu posso dizer, como eu falei, a gente continua as nossas investidas também no mundo, caminhando, né? Hoje
eu, pelo menos, tenho conseguido atravessar aí várias fronteiras geográficas, ideológicas, epistemológicas, e, de uma certa forma, contestar isso, né? Dizer que as comunidades hoje, nessa ideia de tribo, ela acaba sendo mais aceitável quando ela é colocada nesse sentido de comunidade, né? É um povo vivo, dinâmico e que conseguiu restabelecer as conexões ancestrais históricas, né, desses povos que caminham entre essas regiões geográficas tão distintas, né? Então a gente tem relatos, histórias orais de povos nossos que atravessam a grande floresta amazônica, vão nos Andes, trocam produtos, dialogam, se fortalecem ali, e mesmo o nosso povo, alguns povos caribenhos também ainda hoje têm muita habilidade de navegação marítima, né? Então são povos que atravessavam aí grandes extensões de mar e iam dialogar e atravessavam aí faziam verdadeiras odisseias para se constituir enquanto um povo universal mesmo, né? Então, acredito que essa coisa de sustentar uma ideia tribal ainda é um conforto, né? Assim, de uma certa forma, soa como um conforto de achar que se existem ainda essas comunidades, essas tribos tão isoladas, ainda existe muito a se explorar e que a gente pode ainda mais arrochar, né? Essa coisa da exploração dos nossos ambientes, a natureza que o mundo, que é a ameaça global, enfim, essa ameaça de aquecimento acaba sendo uma falácia, né? Se esse mundo tão distante ainda existe, ele continua alimentando o nosso imaginário, vamos continuar a explorar, porque nós queremos, de uma certa forma, chegar até eles, né? Então, eu acredito que há uma subjetividade, uma intenção não muito evidente na manutenção desse imaginário. Só respondendo, muito pelo contrário, acho que a minha ideia, eu gosto bastante de, não sei se tu conheces, a Silvia Rivera Cusicanqui, que ela, acho, assim, uso ela como embasamento do conceito da megaloria, que ela posiciona bem todos os povos, que ela é boliviana, né, os povos bolivianos, os povos originários na contemporaneidade, né? Então, realmente não uso esse termo tribal, mas é um termo que, no fim, trabalhando com arte indígena, a gente acaba tendo que... no fim, a gente se cruza com ele, né? E por isso que a minha pergunta, assim, para aonde ele se situa comparando a arte indígena contemporânea. Até gostaria de escutar da pauta, né, se possível. Bom, a gente está trabalhando essa primeira aula exatamente para a gente ficar muito livre para passear e navegar nesses conceitos, né? Como eu tentei falar naquele texto, o próprio termo arte indígena contemporânea é um conceito-chave que a gente coloca para situar um pouco nosso tráfego nesse universo, né? Mas a gente entende que ele não é o mais adequado, não é o mais apropriado, mas que serve para essa ocasião, né? Talvez. Então, acho que, considerando isso, a arte tribal também tem a sua função ainda de ser nesse momento dos cruzamentos aí de mundos. Acho que podia ir pela ordem do chat, né? Tem um pessoal se inscrevendo para fazer pergunta. Cristina, se você quiser ir. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Cristiana Barreto, eu sou arqueóloga, trabalho com arqueologia da Amazônia há muitos anos e venho tentando fazer uma coisa que vocês estão fazendo muito melhor do que eu, que é trazer esse passado para o presente, né? Diminuir essa distância cronológica que serviu a um discurso colonialista, né? De descolar esse passado dos povos indígenas atuais. E eu fico bastante curiosa e intrigada de ver como vocês usam essas referências arqueológicas, né? A Paula hoje mostrou aí a rupestre da Serra da Capivara, mas eu tenho visto outras apresentações que vocês usam cerâmica marajoara, enfim, essas referências do passado. E então queria saber um pouco como vocês lidam com isso. Eu acho isso super bacana e nesse sentido acho que
essa arte indígena contemporânea, ela é um contemporâneo muito expandido, né, que traz toda essa ancestralidade, uma ancestralidade contemporânea, assim. Então, queria perguntar, será que toda a arte indígena não é contemporânea nesse sentido? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, falar rapidamente, eu tenho certeza, né, que esse contemporâneo ele sirva assim como um arcabouço, né, como um tentáculo do nosso tempo que vai lá exatamente no tempo dos Marajoaras e traz esses elementos para o nosso dia a dia e diz muito claro que aquelas peças, se elas estão vivas, integrais, ali aparentemente intactas na nossa frente, elas estão vivas, né? A gente acaba convidando as pessoas a entenderem aquela peça como uma peça viva, como um corpo dos nossos antepassados presentificado naquele objeto ali, né? naquela peça, né? São peças geralmente usadas em rituais de sepultamento, rituais que querem e que têm essa intenção de perpetuar mesmo a presença desses seres no tempo indissolúvel, né? Então, por isso os povos trabalham esses elementos que muitas das vezes é o barro, outros também trazem ferro, ouro, cobre, esses elementos mais duráveis à intempérie, nessa intenção de ficarem eternamente presentes e sinalizando para os estudiosos que o passado é meramente uma tentativa de congelar o tempo, de classificar os trânsitos, né? Então, para mim, enquanto indígena, para mim é muito factível, né, de que a gente consiga fazer essa relação de corpo mesmo, e até uma relação de espiritual mais aberta. Por exemplo, fiquei muito tempo observando o fluxo do Macunaíma, né, no mundo aberto, sem a nossa presença. Até um determinado momento eu cheguei e disse, não, eu sou o neto do Macunaíma, ele é meu avô, é minha família, e eu não gostaria mais de ver essas discussões sendo feitas sem a nossa presença, falando da minha família sem a minha presença, pelo menos, né, que estou mais disposto e tenho um pouco mais de paciência de ficar acompanhando essas discussões. Então, é um pouco isso, assim, essa coisa eu acho que o vaso marajoara acaba também pedindo para falar, pedindo para ser ouvido, interpretado e atualizado nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente pode inferir nesse pensamento com essa intenção que a gente faz essa provocação mesmo, né? Esses objetos têm história, têm vozes, têm intenções, têm energia, então estão vivos, estão presentes e são eternos também. Queria fazer uma sugestão. Só Jaider já concluiu essa primeira parte da fala dele, porque eu vi que a Bárbara colocou aqui que a gente tem 4 pessoas, né, pedindo para colocar suas questões. Se a gente não poderia se vocês não poderiam apresentar as questões de vocês, tentarem ser sucintas, porque a gente tem pouco tempo, e depois eu e o Jaider a gente fazer uma fala mais de fechamento, assim. O que você acha, Jaider? Eu acho que sim. Para a gente conseguir ouvir as pessoas, pode ser? Nessa fala, tentar contemplar aí as questões de cada um. E aí tentar todo mundo ser sucinto para a gente conseguir se ouvir, né? Que a gente tem, teoricamente, mais 5 minutos, com uns 10 minutinhos aí de rebarba, para a gente conseguir passar, pelo menos, pelas essas questões que vão chegar. Vamos lá, Difícil Lara. ser sucinta quando eu quero gritar obrigada 1000 vezes. Cadê a Lara? Gente, obrigada, boa noite, mas tentarei ser breve. Você disse, Jaider, que é uma expectativa dos povos indígenas a quem quer que se aproxime. Me lembrou um pouco uma fala da Arissana, que disse que ela gosta de observar o terreno primeiro para depois atacar. Então, eu queria saber que perspectiva é essa, né? Qual é a expectativa dos povos indígenas a quem chega?
E depois, assim, quero derramar mil amores, mas não vem ao caso. E pedir para que a gente tenha um espaço de troca dessas referências que todos nós temos. Sim. Anotado. Daniela. Oi, boa noite, Paula, Jaider, pessoal todo. Estou na mesma alegria aí da Lara. Estou esperando por esse curso faz uns 4 anos, então agora chegou a hora, estou super contente. Eu queria saber se vocês podem falar um pouquinho mais sobre esse problema de se enquadrar a arte indígena contemporânea nessa chavezinha da arte naif. Eu fiz um estudo no meu doutorado sobre a obra do Pablo Amaringo, que é um artista super importante dentro do movimento da arte amazônica, né? E as pessoas queriam que eu enquadrasse a obra dele de qualquer jeito dentro dessa categoria de arte naif, logicamente que eu me recusei. Então, eu queria saber se vocês podem falar um pouquinho desse problema, de se enquadrar esse sistema de arte poderoso dentro de uma única categoria. Tá? Um beijo, valeu, hein, gente? Estou super grata. Certo, anotado. Marina. Olá, oi Jaider, oi Paula, Bárbara, todo mundo, boa noite. Na verdade, é uma reflexão que eu estava tendo aqui. Tá com um eco? Vocês estão escutando? Tá ok. Que é sobre essa questão da arte e do museu, porque eu fiquei pensando que esse debate e outros que estão acontecendo hoje em dia só está sendo possível porque o museu ele também está entendendo que ele tem que deixar de ser aquele lugar autoritário que constrói uma narrativa única dentro de uma ideologia dominante e que deve estar a serviço da sociedade, um lugar de produção de conhecimento, de reflexão e tal. Porque quando eu penso na arte indígena, independente de uma questão temporal, eu sempre imaginei que a forma como, mesmo os museus, não precisa ser histórico ou ligado antropológico e tal, mas um museu que coloca a arte indígena, mas sem gerar essa reflexão toda, eu também achava que era algo autoritário, sabe? Porque poderia criar um estereótipo, porque poderia... Enfim, eu não sei se eu estou sendo clara, e também só tomei a liberdade de falar tudo isso porque vocês deram essa licença de que a gente pode, enfim, navegar e errar aqui, porque a gente está para aprender e construir. Então, era mais desse lugar autoritário do museu, que agora eu acho que está transformando, mas que, como a gente entende lá atrás também, colocar arte indígena no museu sem esse espaço de diálogo, sabe? Exato. Então, cadê? Falta a... Oi, Edileila. Oi. Então, eu queria partilhar uma experiência de uma pesquisa etnográfica que fiz junto aos Krenaks, aqui no leste de Minas. Fui pesquisar sobre território, a política indígena, e eu consegui a resposta para a minha pergunta exatamente na arte indígena. Então, assim, foi o último capítulo a ser escrito na minha dissertação, depois eu até consegui publicar aí na revista Ares, da USP, porque, assim, não se enquadrava em nenhuma categoria para eu descrever, ou para eu definir, ou para eu conceituar. Era um sentido próprio, um contexto próprio, e numa das entrevistas, das minhas observações, um borum me disse: arte, vida e religião, para nós, é tudo uma coisa só. E foi aí, então, que todo o conceito e todo o contexto da pesquisa fez sentido. Então, assim, eu só partilhando essa experiência, porque, assim, eu não achei em lugar nenhum a resposta, né, em conceito nenhum, a não ser dentro da própria pesquisa etnográfica. Obrigada, assim, fantástico, assim, poder ouvir vocês e sentir que é dentro daquilo que a gente conseguiu ver nesses 10 anos lá de contato com os Borum Krenak. Um abraço e muito feliz de estar aqui.
Fechou, Paula? Não, tem mais a pergunta da Nancy aqui, que ela disse que queria fazer. Se eu vi bem aqui, acho que tem mais a dela. E aí Boa noite, gente. Tudo bem? Vou ser breve aqui. Eu acho que minha pergunta ela está relacionada com a pergunta das outras colegas sobre a questão das categorias. É uma coisa que eu venho me perguntando assim, já tem um tempo. A gente sabe que a arte indígena ela sempre existiu, o desenho, a pintura, ela sempre existiu, mas elas sempre foram categorizadas dentro dessas caixinhas de naif, popular, ilustração. E a gente sabe, assim, pelo menos eu entendo que essas categorias, elas são diferentes, são menores do que arte indígena, do que arte contemporânea, né? E talvez fazer uma reflexão sobre isso, assim, sobre esses valores dessas categorias e como é que, por exemplo, quem é que dita isso? Quem é que fala, né? O que é uma obra, essa questão estética também, né? O que é uma obra de arte contemporânea? Quando a gente olha para uma pintura, a gente pode entender que aquilo é contemporâneo, moderno, e a obra de arte indígena, né? Eu fico pensando também, gostaria que vocês falassem, tipo, quais seriam essas ações ou essas estratégias para colocar a arte indígena na categoria de arte contemporânea, né? E tudo que isso pode trazer também. Acho que é isso. Muito bem. Eu queria só que a primeira pergunta me fosse relembrada. Paulo, tu lembra direito da primeira colocação, por favor? A Lara estava falando sobre a fala da Arissana Patachó, né, de sentir, eu não lembro muito bem se foram essas palavras que usou. Uhum. Então, vou fazer aqui minhas considerações já de fechamento também. Então, acredito que a expectativa maior que os povos têm, né, é sobre que algo diferente venha a partir desse outro, né, desse elemento que se aproxima das nossas realidades com tanta curiosidade, com tanto romantismo ainda, de uma certa forma. Então, a expectativa que a gente tem é que a gente não seja olhado como exóticos, né, como seres menores, como seres fragilizados, um povo sem tecnologia, sem meios de colaborar com o grande mundo, sem meios de estar presente, né? Um mundo onde a gente consiga uma troca mais igualitária, né? Que as observações sejam feitas por outros caminhos, por outras formas de interatividade, porque todas essas abordagens que foram feitas para os nossos povos, elas sempre foram muito violentas, elas sempre foram baseadas nesse entendimento de que a gente sempre teria que ouvir, ceder, sair do nosso lugar, abrir, né? E não exatamente fazer com que essas pessoas tenham também a chance de adentrar os nossos universos, né? Que os nossos conhecimentos sejam colocados como elemento central da nossa existência, né? Que a gente tem essa capacidade de transitar no mundo com a autonomia, né? De que a gente vem aí de muito, muito, muito tempo de uma relação muito bem estabelecida de negociação direta com os elementos da natureza e tal, e não que a gente seja povos perdidos no universo, né? Sem tecnologia, sem essa capacidade de estar integrado, né? Então, que a gente não receba, não continue recebendo esse olhar, né? Um olhar de pena, um olhar de compadecimento em relação a nós, que a gente não, que o nosso sofrimento não sobressaia a nossa alegria, né? De viver, de contemplar, de fazer parte integral da natureza. E eu acho que a arte naif, ela foi inventada lá pela Europa também, né? Com uma expectativa de criar um lugar para acolher isso que seria uma tentativa desses povos originários de alçar
esse ambiente que o europeu criou para si mesmo e que acaba sendo, ou pelo menos eles acham que são inalcançável, inacessível para as pessoas que estão além do mar que circula o universo deles, né? Então, de uma certa forma, foi uma caixinha criada para aprisionar aí essas tentativas de acesso a esses mundos superiores, que hoje ela é muito bem configurada na figura das belas artes, né? Ou das artes maiores, enfim. Eu acredito que é um desafio também para a gente quebrar essa caixinha, virar ela do lado avesso, ressignificar, ampliar isso, conectar com o grande sistemão, tanto o sistemão mesmo dos povos indígenas, quanto o sistemão europeu, né? Então, é um desafio aí para a gente estar trabalhando junto com os museus também, essa questão que chamam muito, né, da decolonização dos museus, né, que estudando um pouco mais essas questões, a gente já avança para uma questão de que o termo também não é adequado, né? Não seria decolonizar, mas seria contracolonizar. Então, eu tenho um exercício também prático de abordagem a esses museus. Quando eu estive na Europa no ano passado, também tendo reuniões em vários museus, e um me marcou muito, que foi o museu, o MEG, né, o Museu Etnográfico de Genebra, que tem muitos elementos sagrados de vários povos do mundo, inclusive o Makuxi mesmo, povos. E aí eu cheguei propondo, né, que a gente fizesse um exercício prático dessa devolutiva, né, falei, bom, eu tenho um espaço em Roraima, eu sou Makuxi, sou do povo Makuxi, tenho um espaço na cidade, que é o meu estúdio, que eu chamo de galeria. Lá eu posso receber uma coleção dessa, que é uma coleção do nosso povo, posso cuidar, me comprometo a fazer isso, vamos fazer isso na prática, assim. E aí o diretor do museu já começou a desconversar e dizer que não podia fazer, porque não era ele que mandava e tal. E aí você vai entendendo, né, que esses discursos de decolonização dos museus, de repatriação, é mais um discurso ilustrativo, né, para enganar a gente de que eles estão tentando fazer alguma coisa, mas quando chega um Makuxi doido lá com a coisa toda pronta, já só esperando ele botar os objetos na caixa, botar no avião, eles não evoluem na tratativa, né? Então há um recuo imediato, e a gente vê que fica muito no campo do discurso da ilusão, essa coisa de que eles abram mão desse poderio todo que eles reuniram à base de muita violência e vilipêndio, né, e roubo mesmo, propriamente dito. Então, são questões ainda que devem evoluir ainda com o tempo, e não tenho dúvida que a presença marcante mesmo, incisiva dos artistas, que são geralmente pessoas que acabam tendo que transitar em vários mundos, né? Eu, por exemplo, trago muito a minha trajetória para eu entender um pouco essa questão dos sistemas. Eu precisei fazer várias funções, além de viver todas essas sensações, eu fui fazer uma função curatorial, autocuratorial, né? Me conhecer nesses vários mecanismos, né? Eu não poderia me constituir artista sendo aqui de Roraima, vivendo na tribo, né, isolado do mundo. Eu não poderia alcançar minimamente esse universo se eu não tivesse me desdobrado em vários profissionais ao mesmo tempo, né? O curador, o produtor, de uma certa forma até aquela figura que escreve para um jornal um texto mais denso, com mais sentido, e atacando em todas essas frentes, né? Inclusive como valorar o nosso trabalho, como criar aí outros sentidos que talvez uma pessoa não pudesse fazer tão bem quanto nós mesmos, né? Então, são práticas, são exercícios que a gente tem que fazer para poder caminhar minimamente com uma certa desenvoltura nesse mundo que ainda é muito cruel, né? Quando você pega aí um artista talentoso que ele não tem essas habilidades mínimas, ele fica ainda muito vulnerável e sujeito a uma exploração por parte dessa fatia do mercado, né, que opera e que diz quem é e quem não é, né? Então, fica muito a pergunta da colega lá, quem é que diz quem é e quem não é, né? São alguém que detém esses poderes, ou também fica nesse campo da ineficiência de um artista que consiga fazer algo além de produzir material pictórico, essas manufaturas, né? Eu acredito que
quem tem essa capacidade de fazer esse contraponto é esse exercício mais dinâmico e de um movimento de 360 graus, né? Você atacar por todos os lados, pela frente, por trás, saber, com muita sabedoria e estratégia, como adentrar a essas pequenas fissuras que foram causadas aí por outros momentos de questionamentos que vieram anteriores aos nossos, né? Então, também uma forma da gente estar pegando a luta que já foi travada lá atrás e usando essas artimanhas com muito mais sabedoria, com muito mais desenvoltura, né? Por isso é importante sim, a gente está pesquisando, atualizando e buscando essa conexão com esse pensamento do outro, né? Que é essa ideia do eurocentrismo. Não sei se eu fugi muito, mas é um pouco isso. Aí está vindo outras questões aqui, como a repatriação, todas essas questões que a gente vai estar trabalhando, eu acredito isso na segunda ou na terceira aula, quando a gente vai falar de apropriações, né? Exatamente. A Naif, ela foi inventada para dizer que existe uma arte menor, uma arte que não alcança aí o nível de esmero ou a qualidade estética desejável para os grandes salões, né? Então, cria-se aí uma categoria menor para poder colocar essa produção tida como ingênua, como primitiva e como fora do mundo evoluído. Tudo bem? Todo mundo aí? Eu dei uma caída, mas eu voltei. A internet ficou um pouco instável. E aí eu perdi, assim, umas partes finais da fala da Nancy e também um pouco do que você falou, Jaider, mas não sei se eu faço algumas considerações para a gente ir fechando, né? A gente já passou um pouquinho do horário. Posso? Pode. Eu só queria relembrar, assim, aquele convite meio da gente pensar na produção de um material final do nosso curso, né? Da gente pudesse produzir material, texto. Vai, Paulo. Não só... Então, vocês desculpem, gente, que a minha internet ficou um pouco instável aqui, então não consegui acompanhar toda essa fala do Jaider. Então, se eu repetir alguma coisa, enfim, ficar descontextualizado, vocês me perdoem aí. Eu vi aqui que alguém perguntou, a Manuela perguntou sobre a minha tese. Então, eu estou começando o doutorado, então esse trabalho de pesquisa sobre arte indígena contemporânea, ele está em curso, né? Mas tem um texto que eu produzi como um trabalho de conclusão de curso de uma especialização que eu fiz em práticas curatoriais, que é sobre o tema da arte indígena contemporânea, trata do começo, né, dessa relação de parceria, né, das primeiras lições que eu recebi do Jaider e do Denilson Baniwa. Então, essa referência está no meio desses textos que eu passei para vocês, mas vocês conseguem achar isso facilmente naquele site academia.edu, que o título é Tecendo Redes de Alianças Afetivas, né, que trata de algumas questões que a gente vai falar. Eu queria fazer só alguns comentários sobre as questões que vocês colocaram. A maior parte dessas questões, elas dizem respeito justamente sobre essas classificações, né, que têm sido usadas para pensar a produção material dos povos indígenas e as suas manifestações expressivas, né. A Daniela falou do problema da arte naif, a Nancy trouxe essa questão dessas categorias valorativas, assim, e o Túlio também falou da questão da arte tribal. Especificamente sobre esse tema, Túlio, eu sugeriria, como referência, você dar uma olhada num livro da Sally Price também, que está indicado nas referências, que o título é Arte Primitiva nos Centros Civilizados, que ela vai falar de como esse conceito de arte primitiva ou arte tribal se edificou tanto na França quanto nos Estados Unidos, e que, junto com as ideias Sally Price.
SALLY. Como que tanto essa ideia de arte primitiva, ou a ideia de arte tribal, ou a ideia de arte naif, são categorias, de fato, que vão edificar hierarquias de valorações, né? E eu acho que é sempre interessante a gente se perguntar a serviço de quem, né, ou do que essas categorias funcionam, porque se a gente pensa na arte tribal ou na arte primitiva, a ideia de uma autoria ela fica completamente dissolvida, né? Então, que efeitos isso gera, né, na recepção desses objetos, na circulação desses trabalhos? Então, acho que é bom a gente pensar sobre isso, e foi um pouco essa questão que eu busquei apresentar, né, de que como essas ideias elas funcionam produzindo hierarquias entre produções, né, aos povos indígenas, ou a produção de mulheres, né, a arte naif é impressionante que existe uma coincidência, assim, né, de que boa parte da arte naif são produções de mulheres, né? Então, a serviço de que essas categorizações existem, né? Elas valorizam o trabalho de quais pessoas e valorizam o trabalho de quem, produz desvalorização no trabalho de quem. Acho que é um pouco isso para pensar, acho que não tem muita resposta pronta, né? Tem mais pergunta para isso. Queria rapidamente comentar o que a Edilélia falou sobre essa formulação, né, que ela encontrou entre os Krenak e Borum sobre arte, vida e território, e coincide com uma formulação linda que o Ailton Krenak trouxe numa live que a gente organizou para falar sobre o trabalho do Israel Machacali, né, que para os povos indígenas, arte e vida é a mesma coisa, arte e território é a mesma coisa, bastante no sentido do que você trouxe, Edileia. E só uma questão que me veio agora do que a Nancy falou, né, de como mudar essas categorizações, e talvez tenha a ver com o que o Jaider estava falando, quando eu consegui voltar aqui para a nossa aula, de que eu acho que é só a produção dos próprios artistas indígenas, a produção dos intelectuais indígenas que começou a modificar esse cenário, né? Como o Jader estava dizendo, quando você tem a estruturação de uma geração de jovens artistas, né, que é antecedida por pessoas de vanguarda como Feliciano Lana e a Carmesa Emiliano, que é antecedida pela luta de pessoas como Ailton Krenak, né? Então, é só a agência dos povos indígenas que vai começar a produzir essas fissuras e mostrar a contemporaneidade daquilo que se produz, né? Esse elo de tempos, aqui só para comentar um pouco o que a Cristina trouxe, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas eu acho que me parece uma questão importante nesse trabalho dos artistas indígenas, justamente essa produção do elo entre os tempos, demonstrar que a ancestralidade é contemporânea, eu acho, né? E falar da contemporaneidade dessas relações ancestrais, antiguíssimas, milenares, que os povos indígenas têm com seus territórios e com suas formas expressivas. Eu acho que isso é uma coisa que aparece muito nas formulações do Jaider, a junção, e são palavras dele, que me marca muito isso, abre aspas, fecha aspas, a junção dos elos dos tempos, né? E isso que nós, antropólogas e arqueólogas, temos tanta dificuldade de fazer, os artistas indígenas fazem, assim, na sua fala, nos seus trabalhos, né? Mostrar que o tempo ele não tem essa linearidade que o Ocidente acha que tem, né? Ele é muito mais cíclico, ele é muito mais não linear do que a gente consegue imaginar. Várias questões, enfim, tentei passar um pouco sobre os temas que vocês trouxeram para as perguntas. Acho que a gente ainda tem, né, mais 5 encontros para desenvolver as outras ideias, e vou terminando por aqui. Muito obrigada pelo tempo partilhado, muito obrigada pelas questões, muito obrigada pelas trocas, e eu vou mandar todas as referências que a gente citou organizadas para a Bárbara, né? Ficou um pouco confuso, eu tentei colocar aqui no chat, mas vocês vão receber organizadinho por e-mail. É isso, muito obrigada. Então, boa noite, pessoal. Eu vou encerrar a nossa aula, então. Boa. Obrigado.